Muito bem. Quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre um tema que a frase não é minha, mas o tema é: existem dois tipos de dor. A frase não é minha. A dor que machuca e a dor que modifica. Alguém já ouviu essa frase? Ninguém ouviu? Ok. Não é minha, por favor. A frase não é minha. Mas existem dois tipos de dor. A dor que machuca e a dor que modifica. E sobre isso eu gostaria de pensar, junto com os irmãos. Somos submetidos em nossas vidas a sentir ambas as dores, porém com consequências distintas. A dor que machuca, mas não modifica, só machuca. Você vai ao dentista, trata o dente, só machucou, não mudou nada. Você não mudou os seus hábitos, você não mudou a sua higiene bucal, você continua dormindo sem escovar os dentes, se alimentando e posteriormente não escova os dentes. Então aquela dor que você teve não provocou a mudança necessária, só machucou. E a dor que machuca, mas modifica, essa provoca crescimento. Essa provoca maturidade. E é interessante que eu ouvi uma frase também que diz assim, que a velhice, ou a idade, ela chega para todos. A todos aqueles que têm o privilégio de chegar a ela. Não é? Então, ela vai se estender a todos. Porém, a maturidade é uma escolha. Eu vou repetir. A idade, a velhice, os anos, chegam a todos que tiverem esse privilégio. Mas a maturidade depende de cada pessoa. Tem pessoas com 90 anos com uma mentalidade de 30. E tem pessoas com 30 com mentalidade de 60. As coisas têm que andar mais ou menos no mesmo compasso, né? Esse seria o processo natural e saudável. E eu gostaria de ver com vocês o trecho da história conhecida por todos, mas por esse aspecto, a dor que machuca não modifica, e a dor que machuca, mas modifica. E aí vamos pautar sobre a história de José do Egito. E temos um primeiro texto, Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao 4. Nesse texto que nós vamos ler agora como abertura deste sermão, vamos lá, o Felipe está projetado aqui para vocês? Amém. Vamos lá. Vamos ler? 1, 2, 3. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família, quando José tinha 17 anos. Cuidava dos rebanhos de seu pai, trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Nesse contexto, nós vemos um contexto de disputa pelo amor paterno. Pelo amor paterno. O pai, Jacó, com certeza errou na dose e na forma de lidar com seus filhos. E criou um ambiente muito hostil ao seu filho tão querido, José. Esse é um contexto da família. Uma família disfuncional, uma família totalmente desordenada como família, onde o pai era o principal causador
desta desordem, por conta da forma como ele expressava o seu carinho e o seu afeto, escolhendo um filho. Isso nós sabemos que não é ideal para qualquer família, então, numerosa. Lógico, se for duas também não muda nada. Se for 2 filhos não muda nada, mas não é o comportamento ideal. Para os irmãos, a dor que isso provocava na vida deles machucou as suas vidas. Entretanto, sem provocar nenhuma modificação. Este comportamento familiar machucava os irmãos mais velhos, mas não provocava neles nenhuma modificação. Foi quando, então, não foi nada, isso. Não provocava nenhum tipo de modificação. Tem um outro versículo, outro texto, Felipe, é o 37, de 31 a 36. Isso. Gênesis 37, 31 a 36. Vamos ver aqui essa trajetória de José. E eu quero dizer que a dor que machuca, mas não o modifica. Olha o que ela provoca. A dor que não provoca crescimento. Continuaram crianças emocionais, adultos, mas com mentalidade infantil, pois olhavam para aquele irmão com desprezo. Vamos ver o relato. Vamos lá. Então, os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Foi a trama feita, né? Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: veja o que encontramos, não é a túnica de seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco. Por longo tempo lamentou profundamente então a morte do seu filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura, lamentando a morte de meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes medianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda de Faraó. O que nós vemos aqui? José sendo vítima de toda essa situação, e aqui a dor que machuca, mas não modifica absolutamente nada, pois os seus irmãos não mudaram em nada. A sua atitude, o seu modo de ver, o seu modo de viver. Tanto isso que sustentaram essa mentira durante décadas, até o famoso reencontro com José, agora então um governador do Egito. Mas nós precisamos entender a trajetória de José. Os irmãos, a dor que machuca, mas não modifica. Para José, a dor resultou em modificações, mudanças em sua vida, que teve humilhação, escravidão, mentiras contra ele, e o aguardava um cárcere do tipo, joguem a chave fora. José foi para o cárcere desse jeito, porque a esposa de Potifar mentiu contra ele, e o seu marido, que depositava, Potifar, toda uma confiança em José, pegou e mandou prendê-lo. Quem era Potifar? Ele era nada mais ou menos do que o capitão oficial da guarda do faraó. Tipo, prende e joga a chave fora. Vai morrer aqui. Pensem nessa situação. Analisem essa situação. Tentem se colocar no lugar de José. O lugar de seus irmãos e o lugar de José. E
Mas, nesse trajeto, nesse percurso da vida de José, ele permitiu o trabalhar de Deus. E isso resultou em intimidade com Deus e, ao final, conserto com seus irmãos e glorificação a Deus. Quando nós sofremos o embate da vida, as dificuldades que nos machucam, como esta pandemia, que nos machuca, que dói, mas o que será que estamos crescendo em meio a isso? Ou é uma dor que apenas é uma dor, e você já está contando os dias que vai passar? Vamos ver se em janeiro agora, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho do ano que vem, a gente já resolve isso e pronto, eu não sinto mais dor. Mas o que ela está gerando na sua vida? O como que Deus pretende movimentar o seu coração, o meu coração, para que nós cresçamos e amadurecemos nesse processo? Ou será que a gente vai ficar lamentando, murmurando, choramingando o tempo todo, e sem permitir desenvolver a intimidade com Deus, que é o que tanto Ele preza? Desenvolver esse relacionamento com Deus de maneira saudável? Ou vamos ficar apenas apontando os dedos? Não quero ser como os irmãos de José. Eu quero ser como José. Eu quero passar pela pandemia e sair dela e dizer: vim à casa do Senhor muito pouco, mas por muito, muito, muito eu me relacionei com Deus, em várias situações. É isso que Deus está esperando de nós. E Ele providencia o Espírito Santo para nos ajudar a lidar com isso. Quantas pessoas internadas, quantas pessoas sofrendo a consequência desse vírus, quantas situações mudadas. Hoje mesmo, pela manhã, nosso irmão Arley me abordou e disse assim: pastor, não me diga que o senhor vai ao casamento do meu filho e vai sair mais cedo. Eu falei: não sei, Arley. Eu lhe ponho num lugar para que ventile. Eu falei: põe em cima do telhado. Lá ventila tudo. O que o Arley quis dizer? Eu quero que você fique lá. E o que eu quero dizer para o Arley e para a sua família? Eu quero ficar lá. Percebe? A questão é que nós vivemos numa situação complexa. E eu lamento. Porque você vê casais tendo seus projetos, entre aspas, frustrados. Famílias, pessoas que tinham viagem do sonho frustrada. Mas o que eu faço em meio a isso? Eu me deixo acabar no poço que os meus irmãos me lançaram, pois esse poço hoje tem um nome. O poço hoje chama-se pandemia coronavírus. Nós estamos jogados nesse poço. Alguém nos jogou nesse poço. Eu não acordei com vontade de ter que encarar um vírus, um inimigo invisível. Alguém me jogou nesse poço. E o que eu faço agora? Eu fico nesse poço, sou retirado dele e fazem da minha vida uma bagunça. Eu tinha um projeto de viajar, cancelei. Eu tinha um projeto de visitar, cancelei. Eu tinha um projeto, cancelei. Eu tinha cancelei. Uau! Então a nossa postura tem que ser de José. Desenvolver no poço. E quando tirado, vendido como escravo, injustamente, perversamente, e desenvolver a intimidade com Deus. É isso que as famílias têm que fazer. Devem fazer, precisam fazer. Porque isso dói. Dói num avô que gostaria da festa do seu primeiro neto ao casamento. Uma festa grande, com muita alegria, muita dança, muita comemoração, e de repente ele fala: não posso fazer isso tanto assim. Ou não devo fazer tanto assim. O não poder aqui é uma força de expressão, né? Cada um avalia o poder ou não, né? É triste demais. Eu tenho pessoas de idade que chegam para mim e falam assim: pastor, eu posso ir na igreja agora? Falei: querida, você pode ir na igreja quando você quiser.
A recomendação é se você deve ir à igreja, mas se poder, você pode. O pastor vai ficar aqui na porta dizendo, não, você não entra. Que isso? Doideira? Não existe, né? Mas a recomendação, o perigo, o risco, etc, 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 etc. Então, é uma escolha muito pessoal, mas veja, todos nós estamos dentro do poço. Agora, o Senhor vai nos tirar do poço, já nos tirou do poço, muitos aqui já estão fora desse poço. Deus já começou a movimentar a vida das pessoas, a vida da igreja, não é? A vida da igreja que hoje tem esse mecanismo aqui para ser utilizado, este mecanismo pelo qual vos falo nessa noite, e assim por diante. Mas deixe-me retratar mais um pouco a situação de José. Tem os outros textos, mas eu só vou citá-los. Então, para José, a dor resultou em modificação, mudança em sua vida, teve humilhação, escravidão, mentira contra ele, um cárcere do tipo jogue a chave fora. Mas nesse trajeto da sua vida, ele permitiu o trabalhar de Deus. E isso resultou em intimidade, muita intimidade, com Deus. E ao final, um concerto com os seus irmãos e glorificação a Deus. Quem diria? Quem diria? A minha esperança é que a nossa igreja, quando acabar a pandemia, nós sejamos cheios de pessoas. Pessoas que nos ouvem, que querem vir aqui. Pessoas que nos ouvem e agradecem pelas orações. E têm desejo de estar conosco. Queremos ver vários rostos novos aqui. Tudo isso vai resultar num grande concerto. No concerto com a vida que nos ouve. As pessoas que nos escutam. E depois virão aqui nos conhecer. E ver que é isso mesmo. Somos Josés. Todos nós, Josés, querendo crescer em meio a uma situação tão absurda. Me permita, pastor Milton, irmã Maria, irmã Marilene e irmão Maurício. São os mais experientes aqui entre nós. Que tristeza para os irmãos. Pastor Milton se converteu aos 12 anos. Hoje ele está com 7,3. Estamos falando em 54. 59. 59? Não. A matemática continua mesmo com a pandemia. Não. O senhor com 12 anos se converteu, não foi? 13, perdão. Então são 60 anos. 60 anos, este homem e esses irmãos e irmãs que eu citei o nome, e eu, que tenho conversão há 40 e 44 anos, eu nunca esperei ter que vir a um culto, uma tranqueira de um pano desse na minha boca. Nunca. Oi? Um coador de café na minha boca. Nunca esperei ter que limitar a presença das pessoas que querem vir a um templo para adorar a Deus, Aguinaldo. Por uma questão de recomendação. Eu nunca esperei ter que ver músicos com este coador na boca. Nunca esperei olhar para vocês sem poder ver o semblante pleno de vocês. Se estão tristes, alegres, se estão aprovando ou não, que eu estou falando pela fisionomia. Eu nunca esperei. Não é? Mas que situação. Tem gente que de repente gosta para se esconder, né? Nós não precisamos esconder de nada, mas enfim. Então essa é a questão toda. Estamos no poço, saímos do poço, agora começa a trajetória. E a trajetória é marcada por tudo aquilo que o pastor Rogério falou no domingo passado. Então veja só, Gênesis capítulo, não vai aparecer para vocês. Gênesis capítulo 39, do 1 ao 4, José sofre a dor pela inveja e ciúme, quando ele foi levado para o Egito. Olha que dor, por causa da inveja e do ciúme. Olha o que provocou na vida dele, a dor que foi. Do capítulo 39, do versículo 12 ao 16, José sofre a dor da calúnia. Caluniado injustamente.
E eu vi um irmão aqui fechando o olhinho agora que eu falei, consegui ver, e ele sabe o que é isso, o que é sofrer uma calúnia injusta. E só Deus para ajudar, não é verdade? Só Deus para dar a vitória. Mas foi caluniado, quase perdeu o emprego, injustamente, por um falso testemunho. Do capítulo 39, do 19 ao 23, José sofre a dor do cárcere injustamente. E é o cárcere sem tempo. Joga a chave fora. Porque ele mexeu com a minha mulher. E acabou. Do Gênesis 41, do 11 ao 16, José é recompensado pelas dores e as mudanças começam a aparecer. Em cada situação dessa, José era abençoado. Porque ele aprendeu no poço, ou antes do poço, mas no poço principalmente, a desenvolver a intimidade com Deus. Uma intimidade que igreja nenhuma lhe dá. Uma intimidade que instituição religiosa nenhuma lhe dá. Uma intimidade que te faz ouvir a Deus e dizer ao seu coração: acalma, calma, eu estou no controle. Eu estou no controle. Essa era a intimidade. Mas, Senhor, eu estou no cárcere agora. Quem me colocou aqui foi um homem poderoso. O capitão oficial, da guarda oficial não é imperador, não. Do faraó, obrigado. Do faraó. Eu estou perdido. Será que não passou isso na cabeça deles? Deve ter passado. Mas, ao mesmo tempo, passou o que na cabeça dele? Eu estou contigo. Você vai passar por essa também. E lá na prisão, o seu caráter de intimidade fez com que o chefe da carceraria falava: deixa dele aberta, ele pode trabalhar conosco aqui, não precisa trancar ele não. Deixa a porta aberta. Mas será que ele pensava em sair? Aí me aparecem duas pessoas, o copeiro e o padeiro. E Deus coloca esses dois homens e José em contato com eles lá no cárcere, porque ambos foram condenados. Mas saíram. Então, no capítulo 41, do 11 ao 16, José é recompensado pelas dores e as mudanças começam a acontecer. Eu vou ler para vocês, não está aqui. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho. Cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu. E ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Foi restaurado o meu cargo de chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José. E ele foi trazido depressa da prisão, depois de barbear-se, ter uma aparência melhor. Você vai falar com o faraó, cara, o império mais poderoso naquele contexto histórico, vai direitinho, não vai com essa barba, não. Vai bonitinho, deixa ele ver o seu rosto, ver quem você olhar nos olhos. À mesma hora, então, o faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão, depois de barbear-se e trocar de roupa. Apresentou-se ao faraó. Disse o faraó a José: tive um sonho essa noite, e ninguém aqui consegue me dizer o que significa. Soube, porém, que, ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: essa resposta é linda. Essa capacidade não está em minhas mãos. Mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Olha que resposta onde Deus é glorificado. Se alguém perguntar para você como você está indo na pandemia, você fala: dói, mas Deus está no controle da minha vida. E tudo que estiver que acontecer na minha vida, eu quero que Deus esteja controlando tudo. Mesmo que eu tenha que passar por situações difíceis e muito difíceis, como temos irmãos aqui que estão passando. Amigos, parentes, pessoas que você conhece. Desemprego,
falta de recursos, diminuição dos recursos, e assim por diante. Eu já falei dos sonhos que foram postergados, planos que foram postergados, e assim por diante. Então veja a resposta desse homem. Que nível de intimidade ele estava? Essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. No capítulo 42, do versículo 5 ao 9, José sente a dor do reencontro. Os seus algozes estão na frente dele. Quando você pensa que está tudo calmo e está tudo bem, Deus providencia uma situação para o acerto. Aí você fala, mas não podia ter morrido todos já? Será que tinha que vir aqui agora? Ele ficou fulo da vida, ficou pau da vida, ficou doido de raiva, porque eles não o reconheceram devido às suas vestes, à sua aparência. Agora um governador geral do Egito, abaixo do faraó era ele, como se fosse um príncipe. Então você imagina as vestes dele, junto com seus auxiliares. E quando chegou, ele reconheceu um por um. Deve ter batido um sentimento que eu nem sei qual. Nem sei dizer o tamanho do sentimento. E eu gosto dessa história, porque o sentimento é real, que seria o meu. Porque essas pragas não morreram tudo. Depois vem um outro sentimento, mas no primeiro momento vem o fusilâmine, né? Fala, agora eu acabo com eles. E ele até começou a praticar algumas judiações com eles. Foi um pouco cruel. Colocou coisa que eles não tinham pego para prendê-los. E ficaram presos lá uns 3 dias. E se enjoelhavam e ficavam na frente de José, mas não sabia quem ele era. Então, isso também gerou dor. O reencontro tinha que propiciar a confissão e o perdão restaurador. Esse era o propósito de Deus para José. Mas, num primeiro momento, José não quis saber dessa conversa, não. Ó Deus, o senhor está falando aqui para mim, para eu me reconciliar com eles, confrontá-los, mas não estou afim, não. Eu estou afim de judiar deles. Porque, além de ter me jogado no poço com 17 anos, eu fiquei num cárcere por muito tempo, preso inocentemente. Agora que eu estou aqui, eles vêm pedir ajuda para mim? Que mais que o senhor quer de mim? Isso é justo? Mas é um homem que estava tendo intimidade com Deus. Ele teve o seu rompante nas suas ideias, mas depois Deus, com certeza, conseguiu comunicar ao seu coração a sua vontade. E aí, o capítulo 45, do versículo 1 ao 8, José, na sequência dessa dor do reencontro, confissão e o perdão restaurador, José então diz assim, cheguem mais perto, disse José, cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, eles não reconheceram José. Porque lá, 17, o cara devia estar com uns 30 e tanto, quer dizer, não dá para reconhecer, mudou tudo, né? Mudou tudo, é que nem eu. Para quem eu dei aula muitos anos atrás e me vê hoje, não sabe quem eu sou. Né? Mas muitos eu reconheço, porque a fisionomia não mudou tanto. A minha mudou, a deles não. O meu volume também mudou. Bom, aí ele disse, cheguem-se, meus irmãos. Meu pai está vivo? Meus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Olha o impacto. Perderam a fala. Devem ter passado na mente deles tudo que eles fizeram de mal. E agora aquele rapaz que tinha tido um sonho, que tinha dito que era dele que eles iriam comer. E olha o que José disse. Sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos, uns com os outros, por terem me vendido para cá. Olha a visão divina da dificuldade. Olha o que ele disse. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês, na frente de vocês,
porque Deus sabia que vocês iriam ter essa necessidade. E em meio a tanta maldade, Deus reverteu esse tanto de maldade em bênção para vocês, me enviando à frente. E hoje eu estou aqui para servi-los, é o que ele diz aqui no texto. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5, pois eram 7 anos. Seriam 7 anos. E não haverá plantio nem colheita. Gente, essa pandemia, ela passa. Aqui, 7 anos. Eu estou reclamando da pandemia de 1 ano, 2 anos. Segundo os estudiosos, mas até 2022. Será, pastor Milton, que eu devo reclamar? 7 anos. Sem plantar nada. Sem colher nada. A terra passou por uma escassez. O rio Nilo passou por uma escassez. 7 anos, Amarildo. A pandemia é 1 ano, com a graça de Deus, né? Que seja 1 ano, a previsão, né? Mais 1 ano. Isso vai passar. E Deus quer que nós cresçamos nesse processo. Ele continua: Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. Olha a visão totalmente alterada, modificada por Deus. Ele entendendo que era um plano e um propósito de Deus na vida dele. Que absurdo! Um absurdo, mas Deus atua nos absurdos. E não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Amém? Quero concluir dizendo o seguinte. Existem 2 tipos de dor, novamente. A dor que machuca ou a dor que modifica. Você escolhe qual delas você quer viver. A dor que machuca ou a dor que modifica. Morrer para Cristo causa dor, mas modifica. Se você que está me ouvindo aceitar a Jesus hoje, por mais que doa, por mais repreensão que você sofra, por mais angústia que você passe, saiba de uma coisa: a tua vida modifica. Dói, mas modifica. Então não endureça o seu coração e aceite o convite de Jesus. E o aceite em seu coração. Vai doer. Doeu em mim, doeu em todos aqui. Mas essa dor vai gerar vida, vida abundante e, ao final, vida eterna. Morrer sem Cristo machuca também. Dói, machuca, mas não modifica. Morrer sem Cristo não modifica. Continua a mesma coisa, os mesmos pensamentos, os mesmos medos, os mesmos receios, as mesmas posições, a mesma ideologia, a mesma cultura, uma cultura totalmente distante da palavra de Deus, como foi lido aqui no início do culto. Viver como pessoas que praticam abominações para com Deus. E essa dor não modifica, só machuca, ou seja, morte eterna. Por último, gaste sua vida no que é relevante, e glorifique a Deus, como José fez. Amém?